Aqui é a professora Isadora, ok? Eu vou estar falando um pouquinho sobre a nossa eletiva que vocês escolheram cursar, que é sobre faculdade, palco de diversidade. E para a nossa aula de hoje, eu decidi criar um compilado de ideias sobre como escrever uma redação. Porque, como a gente sabe, como eu já comentei com vocês, como nós já discutimos, a maneira principal de ingressar no ensino superior é através de uma boa redação. E isso inclui o maior vestibular de todos, que é o Enem, tá? Então, eu trouxe essa aula aqui para estar auxiliando. Nossa, professora, mas não sei muito bem escrever redação, não sou muito boa nisso, não sou muito bom. E aí, não tem uma fórmula secreta? E a resposta é, sim, tem uma fórmula secreta. Nós temos uma estrutura para auxiliar vocês a estarem escrevendo essa redação, tá? Até porque o conhecimento de uma estrutura, da estrutura de uma redação interpretativa argumentativa faz parte de um dos 5 critérios de avaliação das competências dos corretores. Tá? Então, eu vou estar aqui auxiliando vocês nessa formulazinha secreta para escreverem uma redação topzera. Então, vamos lá. É uma redação que contém 30 linhas, ok? Então, para a gente poder dividir ela de forma mais ou menos homogênea, o ideal é que esteja dividido em 5 parágrafos, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai estar abordando nesses 5 parágrafos. O primeiro é aquele introdutório, tá? Então, aqui você vai falar um pouquinho sobre o que é o tema, o que vai estar falando, qual que é essa proposta de redação, porque em todo vestibular, em toda redação, eles disponibilizam um texto de apoio, que é para ajudar você caso você nunca tinha ouvido falar desse tema, caso você tenha certa dificuldade, né? Então, você vai estar falando um pouco sobre o que é a proposta de redação neste primeiro parágrafo. E também vai apresentar pelo menos 3 palavras-chave ou conceitos que você vai utilizar para construir a tese dessa sua redação, tá? Você vai inserir essas palavras-chave conforme você for descrevendo ela. Então, vamos lá. Segundo parágrafo. Nesse aqui, você vai usar o seu argumento mais fraco. Então, preste atenção para não entregar o jogo já nele, tá? Você vai pensar, essas palavras-chave, qual que tem uma ideia assim que não é tão forte, que, ok, eu vou usar ela, mas eu não vou conseguir convencer com ela. É o argumento que você vai utilizar no segundo parágrafo, tá? Tem que ser bem escrito também. Terceiro parágrafo. Ele é dedicado para você colocar o seu argumento mediano, ou seja, é aquele argumento que vai começar a ficar quente, sabe? Você vai ajudar a trilhar o caminho para convencer o seu leitor, mas ainda não chegou lá. Você está caminhando, está chegando, beleza? Quarto parágrafo. Neste daqui, ele é o ponto principal da sua redação. É neste que você vai colocar o seu argumento mais forte, ou seja, é neste que você vai convencer o seu leitor, o corretor da sua redação, de que a sua ideia é válida, você está vendendo a sua ideia ali. Então, tem que ser um parágrafo bem claro, objetivo e fundamentado. Capriche bastante nele, tá? Quinto e último parágrafo. E a gente dedica para a conclusão. O que seria isso? Na conclusão das ideias, você vai fazer um apanhado do que você apresentou ao longo do corpo do texto, tá? É como se você estivesse amarrando esses pontos, tá? Você não pode apresentar 3 palavras-chave que sejam desconexas. Elas têm que conversar entre si, têm que conversar com a proposta da redação, beleza? Então, você tem que vender a sua ideia neste parágrafo. Além disso, além de você ter amarrado essas ideias junto com a que você vendeu, né, no parágrafo anterior, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção que interfira de forma positiva na vida das pessoas. O que isso significa? Significa que você não pode ferir os direitos humanos e nem desrespeitar a diversidade social e cultural da nossa sociedade. Então, você vai se apanhar das ideias no último parágrafo e apresentar uma solução, ou seja, uma proposta de intervenção para o problema. Porque não basta você falar assim, nossa, isso está errado e é isso.
não. Você tem que apresentar uma solução, porque é aqui que os corretores vão perceber que você é um cidadão crítico e consciente da realidade que o cerca, tá bem? Agora, eu separei também algumas dicas para ajudar vocês, tá? Algumas dicas é que como que eu faço para ter uma redação assim mais bacana, né? Uma redação nota 1000. Primeiro, você tem que ter um vocabulário amplo e diversificado, mas isso não significa prolixo. Ou seja, não adianta você jogar um monte de palavras bonitas lá que não tem nenhum significado, que ninguém vai conseguir entender e que a sua ideia vai ficar ainda mais complicada de ser entendida. Então, uma redação argumentativa, dissertativa, ela tem que ter o seu propósito, o seu objetivo claro, ok? Então, como que seria qual seria o propósito desse vocabulário diversificado, amplo? É no sentido de que você vai se deparar com a situação de que num parágrafo você usou determinada palavra para representar uma ideia, mas você vai ter que usar ela de novo, por exemplo, mas você não vai querer que a sua redação fique repetitiva. Então, o que eu vou usar? Sinônimos, tá? Então, você precisa desse vocabulário amplo. Ah, professora, como que eu faço então para ter um vocabulário amplo? Leitura. Não tem segredo, gente, não tem atalho, tem que ler. Mas se você é uma pessoa que não é muito acostumada, não tem a leitura incluída na sua rotina, vamos dar um jeito de incluir ela, tá bem? Passo 1. Leia notícias na internet, assim você, além de se manter informado e atualizado, que é uma coisa muito importante na hora de prestar um vestibular. Inclusive, os temas do Enem vão ser situações da atualidade. Você também vai estar adquirindo um vocabulário que os jornalistas e redatores utilizam para escrever essas matérias. Então, é um ponto bem bacana. Outra coisa, leia artigos, leia livros, poesia, música, qualquer coisa que ajude você a ter contato com palavras novas, tá? Uma que acaba rendendo pontos extras é fazer citações de filósofos, pensadores famosos. Por quê? Na hora que o corretor estiver lendo a sua redação, ele vai pensar: poxa, essa pessoa aqui ela tem referência, né? Bacana ter inserido essa ideia, esse pensamento desse filósofo. Então, isso é muito legal também, tá, pessoal? Então, por hoje é só. Gravei esse vídeo curtinho, mas para dar umas dicas super rápidas sobre como arrasar na sua redação do Enem. E qualquer dúvida, escrevam nos comentários aqui ou nas nossas redes sociais, como a gente tem se comunicado durante esse tempo de crise, né, de coronavírus. Fiquem bem e até a próxima!